bom dia mais uma vez. Tá? Nós iremos iniciar agora uma aula de Matemática 2, finalizando o nosso conteúdo de Matemática 2 com a ideia de esfera. Tá? Então hoje nós estudaremos área e volume, né, dessa última figura, desse corpo redondo, e suas características dentro de alguns exemplos, inclusive situações em que a gente tem posições relativas à esfera com o plano. Tá? Então observe aqui. Bom, o que é uma esfera? Né? Uma esfera é um sólido geométrico, um corpo redondo, e aí nós podemos comparar, né, a ideia da circunferência com a ideia da esfera. A circunferência é essa parte aqui. A esfera, ela é algo que pode ser maciça, né, como por exemplo um limão. Eu tenho um exemplo, né, basicamente, planeta Terra, vamos dizer assim, ou algo que seja oca, por exemplo, uma bola de futebol. É um exemplo também de uma esfera. Tá bom? Dentro disso a gente pode calcular a sua área e o seu volume através dessas duas fórmulas que a gente colocou aqui. A fórmula para calcular a área da esfera é 4πr ao quadrado, área superficial. Tá? E para calcular o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Πr ao quadrado. Lembrando que esse raio aqui representa o raio da esfera. Nós temos algumas situações em que você vai poder provocar um corte, como eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Esse corte ele está visível aqui na... Deixa eu ver aqui no outro pincel. Deu. Esse corte está visível aqui, ó, para vocês, nessa parte que eu fiz aqui. O que é que você vai entender como isso? Você vai observar que quando eu provoco um corte, por exemplo, vou pegar esse limão aqui, ó, ele está inteiro no formato de uma esfera, tá? E vou cortar ele. Quando eu provoco um corte, o que acontece? Ele vai, na região do corte da secção, vai aparecer uma circunferência, um círculo no caso, tá? E vai obedecer mais ou menos essa ideia aqui. Provoquei um corte em determinada região. Bom, a partir disso eu posso estar aqui analisando e vendo que a gente pode criar alguma relação com o raio da circunferência que se obteve a partir do corte e com o raio da circunferência maior. Visto que o raio da circunferência maior é esse aqui, ó, vou chamar de Rzão, o R maiúsculo, tá? E se eu traçar do centro onde eu obteve o corte aqui até essa parte aqui, você vai obter o Rzinho, né? Que é o R minúsculo aí, ou seja, o raio da circunferência, tá bom? E aí nós temos aqui essa parte daqui para cá, ó, na verdade nós vamos chamar de D, ou seja, uma determinada distância que vai do centro da circunferência até o centro da circunferência até o centro da esfera. Quando isso acontece, você consegue perceber que existe aqui, ó, um triângulo retângulo. E aí, portanto, eu posso aplicar dentro da situação o teorema de Pitágoras, como por exemplo, se eu souber qual é o raio que foi provocado aqui através do corte, né? Ou qual é a distância, eu consigo encontrar aqui qual é o raio da circunferência, melhor, da esfera, certo? Então vamos observar a partir daí que eu tenho uma situação, um problema já que diz sobre isso. Ó. Veja aí. Um plano alfa secciona uma esfera de raio 10 centímetros. Então eu já vou colocar aqui a situação, ó. Ao invés desse E maiúsculo, vou colocar aqui em 10, certo? Com 10 centímetros, ó. Um plano alfa secciona uma esfera de raio 10 centímetros, a distância de 6 centímetros de seu centro. O corte foi provocado quando essa distância aqui era 6 centímetros, daqui para cá. Tá? Ele pergunta para você, calcule a medida R do raio da secção plano determinado por alfa nessa figura. Ou seja, simplesmente nós queremos descobrir aqui qual é o valor do raio. Lembre-se da situação, eu peguei, provoquei um corte, ó, que ficou mais ou menos nessa situação. Você pode perceber aqui o limão, tá? Então está lá a situação do provocamento do corte. Ó. O que ele quer que você calcule agora é esse raio aqui. Esse raio dessa circunferência que foi provocado na esfera. Bom,
E aí, portanto, fica fácil porque eu tenho um teorema de Pitágoras. É só pegar o teorema de Pitágoras, onde trazendo para a situação dentro da esfera, nós vamos ter R ao quadrado, que é o raio da esfera, é igual a D ao quadrado, que é a distância do corte, mais o R ao quadrado. Né? Então, o Rzão, que é o raio da esfera, é 10, então fica 10 ao quadrado, que é igual a distância, que é 6 ao quadrado, mais o raio, que é o que a gente está procurando. Então, 6 ao quadrado vai ficar 36, mais R2, é igual a 10 ao quadrado, 100. Portanto, R ao quadrado, que é o raio da circunferência, vai ser 100 menos 36. Portanto, o raio ao quadrado é 100 menos 36, vai ficar 64. Portanto, R é a raiz quadrada de 64. Né? Então, o raio aqui vai ficar igual a 8. No caso, aí nós estamos falando de centímetros. Ok? Então, beleza. 8 centímetros numa situação de problema dentro da esfera. Tá bom? Nós temos aí os momentos que você vai perceber o cálculo com a esfera. E aí, em certos momentos eu vou pedir para você calcular a área. Em outros momentos eu pedir para você calcular o volume. Mas também existem situações em que o teorema de Pitágoras está dentro de uma situação de problema com a esfera. Valeu? Galerinha, nós temos aí um exemplo relacionado a volume. Nós iremos fazer agora, tá? Vou só apagar aqui para a gente poder fazer o mesmo cálculo, pegar a mesma figura aqui. Tirar esses dados aqui. Vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. Um plano alfa secciona uma esfera a 4 centímetros do centro. Já mudou aqui a informação. Daqui para cá é 4 centímetros. O que diz mais? E determina uma secção plana de raio 3 centímetros. Então, raio da secção plana, do corte, 3 centímetros, tá bom? E com isso ele pede para você calcular o volume da esfera. Né? Para a gente poder calcular o volume da esfera, você lembra que você precisa do raio da esfera. Nesse caso, nós não temos, eu vou chamar de Rzão, como é o caso. Então, para isso, você vai aplicar logo aqui de imediato o teorema de Pitágoras. Né? Já sabemos que o triângulo aqui mede 3, o outro lado mede 4, a hipotenusa com certeza mede 5. Porém, vamos fazer o cálculo para não ter R ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Né? Então, R ao quadrado vai ser 16 mais 9. Então, R2, 16 mais 9 dá 25. Portanto, o raio é igual a raiz quadrada de 25. O raio da esfera é igual a 5 centímetros. Como a ideia em centímetros, exatamente. 5 centímetros. Então, com isso, dá para se calcular agora qual é o volume. Visto que o volume da esfera é 4 terços de π r ao cubo. Então, volume 4 terços de π vezes o raio, que é 5 elevado a 3. Portanto, o volume é 4 terços de π vezes 5 elevado a 3 resolvendo a potência, vai ficar 125, né? 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Não dá para a gente fazer a divisão aqui de imediato logo, né? Eu vou multiplicar isso aqui, ó. Volume 4 vezes 125 vai ficar aí basicamente 500, né? 500, 4 vezes 125, 500. 500 π sobre 3. Não dá para fazer a divisão exata, né? Não dá para fazer a divisão exata, então você pode deixar dessa maneira mesmo. 4π sobre 3, 4π sobre 3 centímetros cúbicos. Ok? Nessa questão também pediu para você calcular o volume dessa esfera e a área. Bom, a área da esfera nós sabemos que a área é 4πr ao quadrado.
Então basta a gente fazer isso aí, né? 4πr ao quadrado. Então nós vamos ter o seguinte, ó. A área vai ser 4 vezes o π, o raio nós já sabemos. Lembrando que aqui é o raizão. Raio ao quadrado vai ficar, ou seja, 5 ao quadrado. Né? Então a área vai ser 4 vezes π, 5 ao quadrado é 25. Então a área vai ser 4 vezes 25, 100 π centímetros quadrados. Então calculamos área e volume a partir do raio. Nós não tínhamos o raio, vamos logo encontrar. Tá bom? É importante você lembrar apenas das fórmulas aqui e das situações que vão envolver o Teorema de Pitágoras. Valeu?